relembrando aqui a aula de ontem, a gente viu que existem duas possibilidades de fundação, né? As fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado. Então, a gente está vendo aqui quais são as questões, para depois a gente voltar naquele conceito inicial do que são, de fato, as fundações. Quando a gente fala de fundações públicas de direito público, chegamos à conclusão ontem, né, de que fundações públicas de direito público nada mais são do que autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Isso significa o quê? Na real, propriamente dito, né? Que todas aquelas regrinhas que a gente estudou para as autarquias, que caíram na prova de vocês, né? Vai valer aqui para a fundação também. Todas, né? Ia falar uma palavra, esqueci. Na capacidade jurídica, não, né? Por exemplo, é a competência jurídica, né? Então, quando eu tenho uma autarquia que foi criada, instituída pela União, eu entro na Justiça Federal. Vocês lembram disso, né? Quando eu tenho uma autarquia instituída pelo Estado, eu entro na Justiça Estadual. Pelo município, na Justiça Municipal? Mentira, não é, né? Falei isso. Não existe Justiça Municipal. Existem algumas cidades que vão ter varas de fazenda pública municipal, né? Varas que vão julgar assuntos referentes aos municípios, mas nem são todas as comarcas que têm, tá bom? Então, autarquias municipais e autarquias estaduais são sempre julgadas na Justiça Estadual, na Justiça Comum, TJ, né? TJMG, TJRJ, TJSP e por aí vai, beleza? Sim, Matheus, exatamente, eu ia falar isso agora. Porém, aí alguém poderia falar, professor, então, na verdade, que saco, né? Não tem diferença nenhuma. Tem. Como o Matheus perguntou, o que muda na autarquia, né? Por que as fundações, elas são uma espécie de autarquia? A fundação pública de direito público é uma das 4 espécies de autarquias que eu passei para vocês. A gente viu autarquias comuns, autarquias especiais e autarquias fundacionais. Então, uma dessas espécies, que é as autarquias fundacionais, além dela fazer os serviços típicos de Estado, esses serviços típicos de Estado têm que, na verdade, realizar serviços de interesse social, né, relacionados à saúde, à assistência social, à educação. Enfim, o Júlio falou, Tati, mas é até difícil a gente pensar quais seriam aí serviços públicos que a gente não tem interesse social, né? Porque se a gente parar para pensar bem na real, o Estado, na verdade, ele é Estado porque ele tem que dar conta do interesse social, né? Direto ou indiretamente, né? Direto ou indiretamente. Tudo, no final, vem vinculado aí aos interesses sociais. Mas o interesse social é basicamente aqueles grupos que eu falei com vocês aqui, ó. Vou voltar aqui rapidinho. Aqui, ó, né? Então, normalmente, fundações públicas, quais são a destinação? Atividades culturais, atividades de assistência social, defesa e promoção dos direitos de minorias, né, de grupos minoritários, assistência médica, educação, pesquisa. É muito amplo, né? Então, assim, é muito comum a gente ter fundações, né? Fundações que são autarquias fundacionais, né? Nada mais são do que autarquias fundacionais. Nem toda autarquia é uma fundação, mas toda fundação pública de direito público vai ser uma autarquia. Entenderam a lógica? Vou repetir aqui, tá? Nem todas as autarquias, elas vão ser fundações. Passa longe disso. Mas todas as fundações públicas de direito público vão ser autarquias, tá? Fundações de direito público, fundações públicas de direito público, que é como a gente viu, nós vamos ter também fundações públicas de direito privado.
diferente das fundações privadas, tá? Que são criadas, alguém perguntou isso ontem, exclusivamente com recursos privados. Aqui, para eu ter uma fundação pública, independentemente dela ser de direito público ou de direito privado, eu tenho que lembrar que quando ela é instituída, o bem que vai ser passado para essa fundação, ele é um bem público. Ou pelo menos parte dos bens vão ser bens públicos. Então, por exemplo, eu posso ter uma fundação privada, que um camarada e um ricão, por exemplo, resolve doar todos os seus bens para uma fundação e criar fundações. Não existe essa possibilidade? Essas fundações totalmente privadas, elas não estão vinculadas ao interesse público, tá bom? Podem estar, né, Tati? Podem estar ao interesse social, né? Então, por exemplo, tá, interesse social. É o interesse social. Eu estou criando uma fundação para, sei lá, ajudar crianças que têm alguma doença rara, né? O interesse é social. Mas o bem, o capital, ele é um bem particular. Então, assim, como eu vou administrar... O bem é da fundação. Ele sai da minha renda, né? Ele sai da minha pessoa física, vai para a fundação que eu criei. Eu posso fazer isso. Ou pode sair, por exemplo, da pessoa jurídica também. Eu tô pensando, na minha cabeça agora está o Bill Gates, por exemplo. Pode. O Bill Gates tem uma parte que segundo o que foi vinculado, ele vai deixar uma parte da herança para os filhos, né? Uma parte minoritária. É mínima, né? Inclusive. É mínima para eles sobreviverem, né? Mas assim, para eles começarem alguma coisa. E o resto vai para fundações que ele mesmo criou, né? Uma série de modalidades e situações assim. É claro, né, Júlio, que como a gente não está falando de fundação no Brasil, né? Sim. Pode ser que existam outras regras em relação a essas fundações. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Quando a gente vê filme, eu estava falando aqui com vocês e estava lembrando daquela série Revenge. Vocês lembram daquela série? Revenge? Uhum. Eles são ricaços lá, né? E eles criam... Toda hora falam assim, a fundação, o bem foi para a fundação, o direito, não sei o que, foi da fundação. E aí, realmente, até uma forma, às vezes, as pessoas fazem isso para ter algum tipo de imunidade tributária, algum tipo de isenção fiscal, né? Pode ser que tenha algum interesse obscuro, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Vamos pensar que a pessoa que quer criar uma fundação, ela, de fato, ela tem um interesse social. Por quê? Aí, pessoal, nós vamos voltar lá naquele artigo que eu falei do Código Civil. Acho que eu coloquei aqui para vocês. Coloquei não, né? O artigo 62 ao 69 do Código Civil, que vai falar o seguinte: fundação, independente se ela é privada ou se ela é pública, ela é instituída visando algum interesse social. É o próprio da fundação, independente se ela é pública ou privada, tá bom? Aqui, nós não estamos falando de relações privadas, não estamos falando de bens particulares e fundações que vão ser regidas pelo direito privado. Nós estamos falando de fundações que serão regidas pelo direito público ou, pelo menos, de forma híbrida pelo direito público. Ok? Essa é a diferença importante. Então, estou só voltando aqui. Então, dentre os dois modelos de fundação que a gente estuda aqui, dentro de administração pública, dentro do direito administrativo, nós vamos ter as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado. Aí sim, Diogo. Peraí, não continua havendo a subordinação. Sim, não tem subordinação, tá? Em nenhuma possibilidade, mesmo se for fundação pública de direito público e se for fundação pública de direito privado, a gente não tem nenhuma forma de subordinação, tá? São entidades da administração pública indireta. Não fazem parte da administração pública direta. Fazem parte da administração pública indireta, ok? E a administração pública indireta,
que vão ser isso aqui que a gente está estudando. A gente está focando o nosso estudo nas últimas semanas nas diversas formas de entidade que fazem parte de administração pública indireta, dentre elas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, que nós estamos vendo, estudando essas diversas modalidades, tá bom? Yasmin, se não me engano, é do 62 ao 69 do Código Civil, tá bom? Lembrando, esses artigos, eles estão regendo o conceito amplo de fundação, tá? Ele não está falando especificamente de fundação pública. Ele está falando de fundação. Você quer fazer uma fundação? Independente se você é Estado ou você é um particular, você tem que criar uma fundação. Vou até abrir aqui o Código Civil só para confirmar. E... aqui, ó. Matei aqui, ó. 62. Olha o que fala lá no Código Civil. Deixa eu colocar aqui para vocês. Para criar uma fundação, olha lá, no Código Civil, não é código. Código Civil estabelece aqui relações privadas, está lá no âmbito das relações privadas, tá bom? Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres. Já expliquei aqui o que é a dotação, que nada mais é do que a doação, né? A transferência de bens daquela pessoa, seja ela física, jurídica, seja ela um ente governamental, né? Que vai tirar aquele bem, por exemplo, sei lá, uma casa, uma mansão, né? Eu passo para o nome dessa fundação e a partir daí essa fundação se cria e esses bens que estão lá vão ter que ser suficientes para a sua instituição. Claro que a administração vai depender da pessoa, né? Que estiver ali administrando, ganhando, recebendo, cobrando pelos bens, cobrando pelo serviço prestado. Não tem que ser de graça, necessariamente. O IOTIM é uma fundação, não é? O IOTIM você não paga entrada? Então, assim, não é que o serviço da fundação tem que ser de graça, não. Ele pode estabelecer assim, um valor, mas esses valores vão ser administrados de forma que vai ter lucro. O lucro ele tem que ser revertido de novo para a própria fundação. Ele não pode ser um lucro e falar assim, tá bom, toma aqui, instituidor, o seu lucro aqui para você fazer o que você bem entender com o seu lucro. Não. A instituição ela pode até dar lucro, contanto que esse lucro seja reinvestido na própria instituição, melhorando, ampliando os seus quadros e tal. Mas vou voltar aqui. Tatiana, oi, pode falar, Júlio. Eu ia falar que o fundamento dela, o objetivo, né, a existência dela não é o lucro, né, mas é exatamente a construção. O próprio IOTIM, muitas vezes, ele chega a vender peças para reverter na própria manutenção do espaço, né, do desenvolvimento do que vai acontecendo ali. Exatamente. Porque se isso não acontecer, é aquela coisa que o pessoal às vezes questiona, né? Para que a igreja precisa de dinheiro? Ela precisa ter gastos. Se você não tem uma condição de construir, né? como é que você vai pagar a conta de energia elétrica se você não tem, né, essa condição? Funcionários. Exato. Né? E o problema é que, às vezes, a noção que a gente tem de público e privado, ela é complicada no sentido de se estabelecer. E eu vejo isso muito com os meus alunos do pré. Eles não têm essa noção muito clara do que é a condição de publicidade e privacidade dentro da conotação do Estado. Então, eles tomam a postura que assim, o Estado tem que ser o sustentador único e absoluto de tudo, independente do que a pessoa faz, ou o Estado não tem que se meter em nada, né? Que são aqueles conceitos do Norberto Bobbio de Estado máximo e Estado mínimo, né? Exato. Dentro dessa questão civil, né? Isso é super complicado. Não, super, né? Super complicado, né? E outra coisa, não significa que o Estado não tem as suas obrigações, né? De ter uma série de serviços que são oferecidos de forma gratuita, né? Pela própria administração pública direta. Mas, e as autarquias também. Mas o que eu permito aqui é que as fundações que são criadas, elas podem cobrar pelo serviço, desde que não se perca. Aqui não perca da cabeça que a intenção é o interesse social, é promover
melhoras para algum tipo de interesse social. Então, olha lá no artigo 62, Yasmin, para criar a fundação, olha só, essa fundação pode ser criada por qualquer pessoa, né? Gente, cuidado, eu estou falando aqui da forma geral, tá? Então, assim, fundação, no Código Civil, ela pode ser criada pelo público e pelo privado, ok? Então, eu, particular, posso falar assim, vou pegar esses bens aqui que eu recebi de herança e vou abrir uma fundação, tá? Uma Desde boa. que? Desde que eu tenha como objetivo a assistência social, a cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, né, tecnologias alternativas, é muita coisa, né? Cabe muita coisa aqui. Modernização de sistema de gestão, produção, conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, olha que amplo isso, né? Da cidadania, democracia e direitos humanos, atividades religiosas, ok? Beleza. Então, quando eu falei, gente, esses artigos 62 e 69, que fala aqui das fundações, basicamente é para você saber o seguinte, de onde surgiu a ideia de fundação? Daqui, do direito privado, ok? Vocês estavam vendo a minha tela? Estavam, né? Sim. Não, porque apareceu aqui. Agora os participantes estão vendo sua tela, como se fosse a partir de agora. Isso aparece de vez em quando. Mas, enfim. Então, beleza. Então, a gente tem uma origem, né? As fundações, elas se originaram lá no direito privado. Porém, o Estado público, né? O Estado, enquanto Estado, ele pode ter fundações? Sim, né? Que não se confunde com fundação privada. Gente, essa aula vai ser assim, eu acho que vai esclarecer muita coisa aqui. Então, pensem comigo. Fundação pública é diferente de fundações privadas, né? Cujos instituidores são pessoas privadas, tá bom? Fundação pública, necessariamente, eu tenho que ter como instituição a dotação de bens públicos, né? Então, eu tiro um bem que é do Estado, que na verdade não é do Estado, é de todo mundo, né? Porque o bem, ele é público. Eu pego o bem público e vou direcionar, eu vou fazer uma dotação, uma transferência desse bem público para uma fundação. Por exemplo, eu não sei te falar se o iotim, por exemplo, o terreno, né? Não sei, enfim. Estou trazendo informação que eu não sei. Mas vamos pensar aqui que o Estado ele tenha uma terra muito grande, um imóvel, né, muito grande dentro da cidade que seja. E ele quer destinar este imóvel para ser um hospital, por exemplo. Né? Ou então para prestar serviços auxiliares na área médica. Ele direciona esses bens para no mesmo momento, inclusive, da criação por lei de uma fundação. Então, o Estado instituidor, o Estado de Minas Gerais, ele cria uma fundação através de lei, e, inclusive, nessa lei, vai falar o que é, qual que é o interesse e como que ela está sendo criada, a partir de qual bem, né, que ela está sendo criada, ok? Beleza. Fundação pública de direito público. Ocorre que discutimos ontem que as fundações públicas, elas podem ser criadas como pessoa jurídica de direito público e criadas, instituídas como pessoa jurídica de direito privado. Como que eu vou saber qual fundação é jurídica de direito público, qual fundação é uma pessoa jurídica de direito privado? Gente, fundação pública, tanto de direito público
quanto de direito privado. Eu estou falando de fundações governamentais, fundações públicas. Como que eu vou saber? Na lei que instituiu aquela fundação. E aí eu dei o exemplo aqui em sala, ontem, né? A gente falou de algumas leis, né, que instituíram ou que criaram aí algumas fundações, né? A gente falei lá do Instituto lá de São Paulo da como é que chama? Da TV Cultura, não foi? Que na verdade a TV Cultura ali ela vai ser uma fundação pública de personalidade de direito privado. Como que eu sei disso? Porque existe uma lei que autoriza aquela criação, ok? Só que ela só vai surgir mesmo quando fizerem uma escritura pública, falando qual que é o bem que vai instituir aquela fundação, qual que vai ser a forma de administração, como que vai ser, e se ela é de direito público ou de direito privado. Então, nessa, por exemplo, está lá no artigo 1º. Deixa eu colocar aqui. A fundação eu estou falando da TV Cultura, tá? É uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com autonomia jurídica, administrativa, financeira e plena gestão dos seus bens e recursos, por exemplo. Agora, já lá na Fundação de Terras do Estado de São Paulo, né, que é a ITESP, fala assim: fica criada a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, com personalidade jurídica de direito público, tá bom? Então, eu coloquei aqui que as fundações públicas, elas podem ser de direito público e de direito privado. Ao final dessa matéria, gente, eu vou disponibilizar um quadrozinho comparativo das regras de uma e das regras de outra. Mas vamos lá. Só passando aqui. Então, vamos começar as diferenças, tá? Vamos começar agora. Quando eu terminar as diferenças, vai ficar mais claro, vocês vão entender isso melhor, beleza? Então, olha só, regime jurídico das fundações públicas de direito público. Fundações públicas de direito público. Conforme o Matheus perguntou, toda fundação pública de direito público é uma autarquia fundacional? Me respondam. A pergunta é: toda fundação pública de direito público é uma espécie de autarquia? Nem sempre. Sempre. Sempre? Sempre, Júlio. Em todas as circunstâncias? Todas e quaisquer circunstâncias. Não significa que toda autarquia é fundação. Sim, a diferença que você tinha demonstrado. E aí o Matheus escreveu aí, ó, sim, mas depende do interesse social. Se tiver interesse social, Matheus, essa autarquia, ela foi criada em forma de fundação. Tá bom? Se ela for pública, de direito público. Tá? Se ela for pública de direito privado, nós vamos falar as regras agora, a partir de agora. Combinado? Então, se elas forem públicas de direito público, vamos lembrar de tudo aquilo que a gente estudou na hora de estudar para a provinha de autarquias. Então, olha só, são consideradas uma espécie de autarquia, submetendo-se, por isso, ao mesmo regime jurídico aplicável a essas, ou seja, tudo que aplica-se às autarquias, aplica-se às fundações públicas de direito público. Então, eu sugiro que vocês voltem aí no slide, no PDF 4, que eu mandei para vocês, que vai ter todas as características de autarquia. Se aplica para as fundações de direito público? Aplica. Qual que vai ser a questão a mais? Como o Matheus falou, o interesse social. É o a mais. O diferencial fundamental, né? Diferencial fundamental, inclusive, para ela ser autorizada enquanto fundação. Senão, ela não vai ser fundação. Se não, Júlio, ela vai ser uma autarquia para fazer atividades típicas do Estado. Sim.
Qualquer que Não seja necessariamente de interesse social. Não necessariamente de interesse social, tá bom? Perfeito. Então, as fundações públicas de direito público estão submetidas a sujeições e gozam das prerrogativas típicas dos regimes publicistas. Ou seja, né, da mesma forma que os entes federados, a administração direta, né, da prefeitura, a administração direta do Estado e a própria União Federal, ela não tem uma série de exigências e também de regalias, vai ser aplicado também às fundações, né? Dentre esses exemplos, por exemplo, os bens das fundações, vou dar um exemplo, tá? Os bens das fundações públicas de direito público, eles vão ser impenhoráveis. Por exemplo, que é uma prerrogativa que o Estado tem. Eu não estou entrando tanto nessa parte de processo, porque isso é mais específico ainda, né? Um processo seria direito administrativo processual, né? Que são as prerrogativas aqui próprias do Estado na hora que está litigando judicialmente, né? Então, a gente falou aqui imprescritibilidade, impenhorabilidade, tá bom? Estou dando exemplos, ok? Então, quem tiver dúvida aqui de qual é esse regime jurídico das fundações públicas de direito público, eu sugiro que corram lá no PDF 4. Todas aquelas regrinhas que estão lá vão ser aplicáveis para cá também, tá? Se não me engano, gente, eu mandei o PDF antes da prova. Então, eu vou reenviar o PDF número 4 com mais 3 telas que não caíram na prova, que eu expliquei na semana posterior. Então, como eu não tinha explicado ainda, eu não tinha completado, eu mandei só a parte, mas eu vou completar aqui para vocês terem a parte de autarquias bem completinhas, tá bom? Mas eu reenvio aí para vocês. Ok, pessoal? Então, sabendo que o regime jurídico das fundações públicas nós já estudamos, já vimos, porque ele se confunde na totalidade das autarquias, né? Justamente porque são fundações autárquicas. Falar fundação pública de direito público é a mesma coisa de falar fundação autárquica ou autarquia fundacional, tá bom? Lembrando que fundações, por si só, carregam um interesse social. Combinado? Gente, é muito conceito, né? Não vou falar que é assim, é fácil, é fácil. Depois que a gente lê, depois que a gente estuda, né? Depois que a gente fica batendo cabeça na lei, que às vezes, quando eu estou falando aqui a primeira vez, às vezes vocês vão falar assim, gente, mas nossa, é muito confuso. Sim, às vezes é confuso mesmo, porque a gente. E sabe qual que é o maior motivo de ser confuso? Que a gente não tem intimidade com esse tipo de assunto. A gente tem muita intimidade, eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas é mais fácil a gente entender, por exemplo, um direito de família, né? Um direito do trabalho, porque nós temos o nosso dia a dia ali. Apesar que alguns não, por exemplo, o próprio Diogo, né? Como ele também é servidor público, não sei se tem outros servidores públicos aqui, já compreendem o direito administrativo de uma forma melhor. Então, assim, o nosso dia a dia, ele, lógico que nos auxilia a gente entender mais ou menos aquela parte do direito, né? Então, assim, eu fiz um combinado aí com vocês da semana passada, como vocês não estão tendo acesso à biblioteca virtual, né? E ficou por isso mesmo, assim, não tem retorno do que vai acontecer. Nem a física, Tatiana. Tem a física. Não tem a física? Não, infelizmente ainda não. Tentamos aqui, mas não conseguimos ainda não. Entendi. Isso é importante também saber. Uhum. Por quê? O que acontece? Eu preciso que vocês, sim, vão até algum livro, né? É muito difícil a gente estudar o direito só com um slide, né? Então, assim, eu vou mandar para vocês tentar fazer isso da melhor forma possível, os capítulos de livros, né? Assim, os mais atualizados que eu tiver, assim, porque nem todos os materiais, às vezes, vai ter, né, alguma desatualização
que eu tiver aqui digitalizado, né? Que eu quero dizer. Porque eu tenho material digitalizado, direito administrativo, e aí eu vou tentar disponibilizar para vocês os mais recentes que eu tiver. Assim, não tenho desse ano, por exemplo, é isso que eu quero dizer, né? Mas eu tenho alguns aí, 2018, enfim, que não teve tantas alterações, que eu acho que vocês podem acompanhar por eles. Se tiver algum autor também básico, Tatiana, se você puder passar para a gente dá uma procurada também, né? Eu já até, assim, já tinha passado os próprios livros que né? estão na ementa, mas eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Isso, ótimo. Até para vocês verem. Às vezes vocês acham, né? Assim, a gente é bobo, né, Júlio? Mas às vezes os meninos são mais espertos que a gente acha os livros aí na internet. Eu acho todos. Né? Só não pode divulgar. Pois é, então. Então é isso. Então, vocês alunos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né, Júlio? Vocês alunos. Eu sou aluno também, ó. Pois é. A gente que não pode muito passar os livros inteiros, né? Integralmente e tal. Mas, enfim. Então, beleza. Falando isso, todo mundo colocando na cabecinha aí que regimes jurídicos das fundações públicas é tudo aquilo que a gente estudou até agora. Hoje nós começamos aqui a ver o quê? O regime jurídico das fundações públicas. Fundações públicas, são fundações públicas. Falar isso várias vezes, né? Fundações públicas, só que de direito privado. Quando eu falo fundações públicas de direito privado, gente, a gente vai ter que entender que a personalidade jurídica, sendo de direito privado, vai acabar que vai transformar essas fundações, de alguma forma, em de um caráter híbrido, né? Por quê? Elas são públicas, mas elas são instituídas baseadas no direito privado, tá bom? Ok? Então, as fundações públicas de personalidade jurídica de direito privado, o regime jurídico possui caráter híbrido, ou seja, eu tenho um regimento aqui do direito privado, tem um regimento aqui do direito privado, mas também eu vou ter aqui várias normas do direito público que vão ser direcionadas a essas fundações. E é óbvio, né? Porque elas são fundações públicas, ok? Então, como exemplo, por exemplo, eu coloquei aqui as fundações públicas de direito privado. Elas vão ter, em regra, sim, os seus atos de direito público, mas, por exemplo, os contratos, como que eles contratam serviços? Como que o IoT vai contratar um serviço? Sei lá, ele precisa ali de um serviço de poda e capina, não sei, estou dando um exemplo aqui aleatório, né? Como que vai ser contratado esse serviço? Através de licitação. Vocês entendem a diferença? Que eu preciso, ao mesmo tempo que eu tenho lá uma série de regras do direito civil, eu vou ter que observar um monte de regras que se aplicaria apenas aos regimes públicos. Né? Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma contratação de uma empresa para determinado serviço, ou então uma lanchonete, né? Vai ser contratos relacionados à administração pública, tipo concessão, licitações, tá? E aí eu até coloquei aqui o artigo 1º, parágrafo único da Lei 8666, que é uma lei, gente, que todo mundo, bom, não sei quem sabe, mas que sempre cai em concursos públicos. Então, também tenho intimidade com a Lei 8666, né? Ela é fácil de decorar por alguma razão, né? Mas a gente nem sempre vai até a legislação. Se não me engano, lá no Direito Administrativo 2, eu não sei se a gente pega isso a fundo no 1, não. Vocês vão meio que debruçar um pouco mais nessa lei de licitações.
Mas já grifem aí o artigo 1º, porque olha o que ele fala. Essa lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade. Vai que o Iotim quer fazer um marketing, né? Como que esse marketing, como que essa empresa de marketing vai ser contratada? Vai que o Iotim precisa de um escritório jurídico para cuidar de algum interesse lá das questões do Iotim, né? Compras, alienações, locações nos âmbitos dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Beleza, parágrafo 1º, que é o que eu quero falar. Subordinam-se ao regime dessa lei, além dos órgãos da administração direta, que é aquilo que a gente está acostumado. A gente sabe que a Prefeitura de Belo Horizonte, na hora de contratar uma empresa de poda e capina, a gente sabe que isso vai ter que ser feito por meio de licitação. Mas e as fundações? Será que a gente sabe? Por quê? Então, a gente sabe, porque lá no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8666, olha o que vai falar. Subordinam-se ao regime dessa lei de licitações, né? Além dos órgãos de administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. O que eu estou falando? Que, embora as fundações públicas de direito privado tenham, de forma majoritária, regras que vêm lá do direito privado, elas também vão ter regras que só se aplicam à administração pública, entenderam? Por exemplo, as licitações, tá? Combinado? Então, beleza. Vamos continuar. Vai aparecer mais coisas aqui. Beleza, vamos lá. Os bens públicos, pessoal, né? O artigo 98 do Código Civil fala o seguinte: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, né? Todos os outros bens são particulares, seja qual for a pessoa que a pertence. Então, os bens públicos são aqueles que pertencem ao público, ao direito público, tá? Então, o que a gente vai entender? Que os bens públicos que são, estou falando bem devagarzinho para não perder, que os bens públicos das fundações públicas de direito público são bens públicos. Agora, os bens que fazem parte de uma fundação pública de direito privado são bens privados. Dessa forma, gente, como se tratam aqui de bens privados, diferente dos bens públicos das fundações de pessoa jurídica de direito público, a gente não vai ter as mesmas proteções, que igual eu falei, né? A gente tem lá imprescritibilidade, alienabilidade e impenhorabilidade, que se aplica a bens públicos. Se aplica aos bens das fundações públicas de direito público? Sim, sem sombra de dúvida. Se aplicam aos bens das fundações públicas de direito privado? Não, não se aplica, tá? Então, basicamente, a gente vai perceber que existem uma série de coisas que não são aplicáveis às fundações públicas de direito privado. Seria se fosse fundação pública de direito público. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo. Tá. Só que, ao mesmo tempo, vocês concordam comigo que são fundações públicas? Independente de direito privado ou direito público, são fundações públicas?
Por ser fundações públicas, também chamada muitas vezes de fundações governamentais, tá bom? Elas integram a administração pública indireta. Então, ela foi criada, elas foram autorizadas, sua criação, pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, mesmo se na lei que as instituiu, né, que foi criada ali, falar que a lei trata de fundação pública de direito privado, essa fundação pública de direito privado pertence, sim, sem sombra de dúvidas, à administração pública indireta e vinculada àquele ente que a criou. E da mesma forma, alguém escreveu aí, não tem subordinação. Não tem subordinação ao ente que a criou. Mas tem a vinculação. Ela é vinculada, não é subordinada, e o controle que é feito pela administração pública é um controle finalístico, ou seja, eu quero saber se, de fato, essa fundação, ela faz o que ela se propõe a fazer, tá bom? Ok? Então, é a relação com o ente político instituidor. O Diogo começou a falar isso aí na aula passada, se não me engano, que é a questão de pessoal, né? Do departamento pessoal das fundações aqui, né? O pessoal, né, gente, as pessoas que trabalham aqui nas fundações públicas de direito privado, elas se sujeitam ao regime, normalmente, elas se sujeitam ao regime trabalhista comum, tá? CLT, beleza? Aí vocês vão ter que voltar no PDF 2, se não me engano, que a gente fala das várias formas do pessoal, né, da gestão do pessoal, que a gente tem funcionários públicos estatutários e que a gente tem os empregados públicos. Então, olha o que acontece. O cara vai trabalhar lá no IOTIM, ou o cara vai trabalhar em qualquer fundação pública, a qual regime ele se submete? Se for numa fundação pública de direito público, ele vai ter que passar no concurso, né? Ser estatutário, ter todas as regras que cabem ali ao direito estatutário, tá bom? O Diogo perguntou, daí as fundações têm que recolher impostos e outros. Mais ou menos, não, eles vão ter algumas imunidades aqui, tá, Diogo? Bom, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Por enquanto, vamos pensar só nas pessoas contratadas, ok? As pessoas, quando elas forem contratadas, elas são CLT. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, só pulando aqui para baixo, aqui, né? Já é pacífico o entendimento de que os empregados das fundações públicas de direito privado, os empregados públicos da administração das fundações públicas de direito privado, à semelhança dos servidores ou empregados das demais pessoas administrativas, também vão se submeter àquelas restrições a nível constitucional, ou seja, precisa passar em concurso público, mesmo sendo seletista, o cara tem que passar no concurso público. Entendem? Não é fundação, não, mas é empresa pública, mas, por exemplo, a Petrobras, tá? A Petrobras, você passa no concurso público, mas você é seletista. Entende? Você tem que ser aprovado no concurso público, a sua remuneração, ela está ali vinculada, né? Ou então não poderia ultrapassar o teto dos servidores públicos. Não pode ter acumulação de cargos e empregos, submissão do teto constitucional da remuneração, tá? Então, tá aqui, nesse último pontinho aqui.
O artigo 39 da Constituição Federal fala o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito da sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores públicos da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Olha que loucura! Então, na verdade, eu tenho uma pretensão constitucional de que, mesmo se tratando de empregos públicos, as fundações públicas, elas deveriam, na realidade, se enquadrar aos regimes estatutários, independente se elas são de direito público ou de direito privado. Ferrou tudo, né? Gente, o que acontece? O STF julgou, eu coloquei aqui, ó, vide ADI 2135, tá? O STF julgou essa medida cautelar impondo a instituição de regime jurídico único, tá? Para os servidores públicos, inclusive das fundações. Então, o que acontece nessas empresas, tá? Na prática, só para vocês saberem. As pessoas que foram admitidas antes desse julgamento, é inconstitucional que eles sejam seletistas, que eles tenham o regime CLT e tal. Porém, as pessoas que vão ser contratadas pós, elas já têm que ser, na verdade, estatutárias, conforme o regime instituído pelo Estado. Tá bom? Então, é um pouquinho complicado, porque, foi o que eu falei, as regras de direito privado se aplicam, mas muitas coisas já vêm mudando, inclusive com a intenção de uniformizar essas regras, tá bom? Então, controvérsias à parte aqui... Peraí. Só voltar. Controvérsias à parte aqui, já é pacífico o entendimento de que os empregados das fundações públicas de direito privado vão ter as mesmas, aqui, ó, tá? Vão ter as mesmas regrinhas que o estatutário seria submetido, ou seja, passar em concurso público, não receber mais do que o teto constitucional, não poder acumular cargos públicos, mesmo sendo uma fundação pública de direito privado. Tá bom? Combinado? E mesmo sendo regidos pela CLT, mesmo sendo considerados empregados públicos. Tá bom? Então, vai ter uma diferençazinha aí. Vou mandar para vocês esse quadrozinho, tá? Vou fazer aqui no Excel um quadrinho de um lado e de outro. Fundação pública de direito público, fundação pública de direito privado, as diferenças em cada um dos âmbitos, que aí vocês vão ter isso mais visual para poder recorrer, tá? O Diogo falou, voltando à questão de impostos, tem que recolher FGTS. Sim, porque aí eu estou falando de impostos trabalhistas, tá? Lógico. Agora, o desconto do INSS, Diogo, vai descontar INSS, né? Que, na verdade, é a contribuição previdenciária para o INSS, se for empregado público. Mas o estatutário também tem recolhimento. Só que a contribuição previdenciária não é para o INSS. Você é funcionário do Estado, se não me engano, né? Você vai ter o quê? Uma contribuição para, sei lá, se for do Estado, você vai contribuir para a... Como é que é? Esqueci. O IPSENG, né? Você vai... A sua contribuição previdenciária, ela vai ser regida, né? Vai ser administrada pelo IPSENG, por exemplo. Tá bom? E aí, cada estado, cada município, Contagem, Belo Horizonte, tem planos diferentes de aposentadoria e de carreiras, porque a legislação muda de cidade para cidade, de estado para estado, ou ainda quando se trata de funcionários públicos da União,
né? O funcionário público da União, ele tem um recolhimento diferenciado, porque ele não está recolhendo para o regime geral de previdência social. A gente fala que é o regime próprio de previdência social. Regime próprio do Estado de Minas Gerais, regime próprio do Estado do Rio de Janeiro, regime próprio da cidade de Belo Horizonte, tá bom? Mas a grande maioria das cidades aí, desses municípios afora, não consegue instituir, porque você tem que ter um fundo, uma administração, você tem que conseguir sustentar os seus funcionários. Aí, aquele negócio da Lei 100, que a gente até discutiu da Lei Complementar 100, quer dizer, o Estado não estava dando conta, né, de pagar aqueles funcionários, sei lá qual que era a confusão, eu nem lembro mais. Mas, enfim. Então, o Estado, todos os estados, eles têm regime próprio, hoje em dia, tá? Todos os estados. Os municípios não, só os maiores, tá bom? Beleza. Complicado, vocês vão ter que ler, reler, entender, estudar, tá? No caso aí, foi uma apropriação indébita a nível previdenciário, muito louco, né? Sei lá. Foro competente para os litígios judiciais, ou seja, gente, pegadinha aqui, tá? Marquem aí como pegadinha da matéria. Falamos que as fundações públicas de direito público se assemelham às autarquias, né? Então, falamos lá que a fundação pública de direito público foi criada por lei da União Federal. Se eu quiser entrar na justiça contra essa fundação, eu entro em qual justiça? Justiça Federal. Ok? Se eu tiver uma fundação pública de direito público criada no Estado, pelo Estado de Minas Gerais, quando eu for entrar na justiça, eu entro no TJMG. Ok? Só que, gente, para os nossos cabelinhos ficarem brancos, tá bom? Não é o direito privado que vai prevalecer aqui nesse tipo de situação? Então, as fundações públicas de direito privado, seja ela criada pela União, seja ela criada pelos estados, Distrito Federal ou municípios, o foro competente para dirimir os litígios comuns é a Justiça Estadual. Tá? Então, mesmo se a lei autorizativa da criação da Fundação Pública de Direito Privado vier lá da União, quando eu entrar na justiça, ela é uma pessoa comum. Eu entro na justiça comum, tá bom? Eu não vou ter prerrogativa, aquela questão, né, de trair a competência para a Justiça Federal, por exemplo. Nem para as varas de Fazenda Pública Municipal, nem para as varas de Fazenda Pública Estadual. Vai ser para a vara civil, porque as relações são majoritariamente privadas. Dificílimo, né? Na verdade, é dificílimo isso. Porque eu acabei de falar que um monte de coisa tem que submeter ao público, por exemplo, contratação de pessoal, tem que mal seguir as regras da Lei 8666. Aí, se tiver alguma questão, eu vou para a vara civil. Tá? Eu vou para a Justiça Estadual, eu não vou para a Justiça Federal, mesmo se a lei autorizativa da fundação tiver sido feita pela União Federal, tá? Registramos, porém, aqui, né, que quando se fala de CLT, porque eu estou falando de empregados públicos, né? Qualquer empregado público, eu entro na justiça onde? Na Justiça do Trabalho. Diferente se é um estatutário. Se o estatutário, tá? Funcionário público do Estado, PM, enfim,
médico, professor, que tem alguma relação com o Estado, funcionário público, tá? Se ele quer questionar qualquer questão sobre a sua carreira, né? Sei lá, uma progressão de carreira, por exemplo. Qual é a justiça que eu vou entrar? Não é na Justiça do Trabalho, gente. É na Justiça Comum. Eu entro contra o Estado, eu entro contra o Estado, ou contra a fundação, ou contra a autarquia, na Justiça Comum. A diferença, o ponto aqui da cerejinha do bolo é que se eu for uma empregada pública a nível federal, eu vou continuar entrando na Justiça do Trabalho. Se eu for CLT, empregada pública, tá? Se eu for uma servidora pública, aí eu entro na Justiça, eu não entro na Justiça Federal, como eu entraria se fosse autarquia ou fundação de direito público. Eu entro na Justiça Estadual, tá? Ok? Então, pessoal, se é uma pessoa jurídica não, uma fundação pública de direito privado, cuidado, a justiça comum que vai tratar, a vara civil, tá bom? As questões, né, que surgirem aí relacionadas. Se for nas autarquias ou nas fundações autárquicas, ou seja, fundação pública de direito público, aí, obrigatoriamente, eu vou acompanhar o raciocínio de, se for uma fundação pública de direito público criada pela União Federal, aí a competência jurídica é da União, é da Justiça Federal. Se for criado pelo estadual e por aí vai, tá bom? Tá acabando, gente. Tô correndo muito, tô desesperada. Foi muita informação? Vocês querem parar para absorver? Hã? Sempre é muita informação. Eu fico preocupada, sabe? Porque às vezes eu estou falando aqui. Igual tem que fazer papel de boizinho depois. Mas tem que estudar. Tem que fazer papel de boizinho. Aí mas vai, agora, vai um pouquinho, exatamente. Porque o que acontece, gente? É difícil mesmo, igual eu falo, principalmente para a gente não ter intimidade com o assunto. A primeira vez que vocês estudam direito administrativo. Depois a coisa vai ficando mais fácil, sabe? Eu acho. Sei. Quando vocês começarem a advogar, aí vai ficar bem mais fácil. Mas mesmo assim a gente ainda tem dúvida, mesmo assim é difícil. Uhum. Bom, responsabilidade civil, o raciocínio é o mesmo também. Responsabilidade objetiva, ou seja, da mesma forma, né, que a gente estava falando das autarquias e das fundações públicas de direito público, se por um acaso, né, as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, tá? Prestador de serviços públicos, né? Eles vão responder por danos causados às pessoas, independentemente de culpa. Quando eu falo de responsabilidade objetiva, é o seguinte: eu causei um prejuízo para você? Sim. Eu tive culpa? Sim. Beleza. Isso aí é responsabilidade subjetiva, tá? Eu causei um dano a você? Sim. Eu tive culpa? Não. Mas eu causei o dano. Então, mesmo assim, eu tenho que reparar, tá bom? Isso vai no mesmo raciocínio de direito do consumidor, né? Por exemplo, a empresa aérea, sei lá, cancelou um voo por causa do, sei lá, por causa de qualquer assunto, mau tempo. Tirando um caso, assim, muito cabuloso, mas, assim, em tese, o voo foi cancelado, tá? A culpa é da empresa? Não. Não tem nada a ver, coitada. Mas ela causou um prejuízo para você? Que foi lá, pagou a passagem e tal? Causou.
Então, a gente fala de responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa do agente. Aí, aqui, o que a gente vai resguardar é que, se eu conseguir provar que, na verdade, foi um funcionário meu que agiu com culpa, que ele realmente fez errado, aí eu vou ter a possibilidade da ação de regresso. Eu indenizo você, que eu causei dano, e depois eu entro na justiça contra o verdadeiro culpado, sabe? Aí eu consigo, de forma assim, uma ação de regresso, me reparar. Mas eu sou obrigada, em primeira mão, a reparar a pessoa a qual ela causou dano, tá bom? E não seria diferente aqui se os agentes, só porque os agentes são públicos, tá bom? Okay. E por fim, acabou, o último slide. Imunidade tributária. Aí, só para responder o Diogo, eu falei assim, Diogo, calma aí, aguenta aí. Impostos relacionados às questões trabalhistas, eu recolho. Sempre, tá? Mas a imunidade de imposto aqui, ela vai versar sobre quais momentos, né? Vamos chamar de momentos. Patrimônio, renda e serviços. Ou seja, a imunidade, que a gente chama de imunidade recíproca, ela é extensiva às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades ou a delas recorrentes. Ou seja, tá? As pessoas jurídicas de direito privado, mas que são prestadoras de um serviço público, né? De interesse público, vamos dizer assim, tá? Elas vão ter a imunidade também de impostos sobre patrimônio, ou seja, imposto de renda, patrimônio por IPTU, sei lá, né? Renda e serviços. Ok? Acabou. Então, nós matamos aqui as fundações, em especial essa diferença de fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Vou tentar, este fim de semana, sentar aqui no meu computador, abrir meu Dropbox aqui, ver os livros que eu tenho para poder enviar para vocês. Mas antes disso, eu já vou passar o nome dos livros, né, Júlio? Aí, às vezes, vocês acham até antes de mim, porque às vezes vocês têm uma referência e vocês conseguem estudar. É importante vocês darem uma lida. Júlio, seu microfone está desligado. De falar, né? Júlio, agora o meu, olha que loucura. O meu microfone, o meu áudio que estava desligado. Eu te acho meio doida, tia. Tô falando que eu acho que já até apareceu um livro lá no grupo que eu fiquei sabendo. Pois é. Eu não tô de sabendo. 2021. Tá ótimo, vocês podiam me mandar, inclusive, né? Daquelas, né? Tenho interesse nesses livros digitalizados ou na internet, ainda mais pela nossa situação, né? Que nós estamos agora online. Tá? Então, Tatiana, isso não facilita, não. Vocês estão me levando para o mau caminho. Gente então, pessoal, de Deus. Vou mandar para vocês esse fim de semana, tá? Os slides. Daqui a gente passa, eu acho que a próxima assunto é empresas públicas, então a gente já começa com um novo assunto semana que vem. Mas não deixa acumular, não, porque senão a cabeça vai, ó, cheia de informação. É muita informação. E o problema maior é muita informação teórica, né? Assim, é difícil falar na prática, né? Muita informação teórica. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí algumas coisas, né? Leem, não existe milagre. Não é só ouvir o professor uma vez na vida que vocês vão entender essa complexidade da matéria, não é, né? Estudem, leiam, olhem a lei, doutrina e a aula, tá bom? Combinado, gente? Que eu até cansei de falar. Mas que tem milagre, tem. Tem não, na hora do vamos ver, Júlio.
Tem Mas é por isso que chama milagre, Tati. Na hora que o trem tá pegando, não tem jeito. Aí vem Deus, com a lei na mão, para assim, meu filho. Vai que vem uma informação, né? Então, Essa informação sua aí teve um barulho engraçado. Você fecha os olhos e vê todo o gabarito da prova, assim, do concurso, né? Nossa, Tati, isso é colar, não pode colar, não. Não, tô pensando assim, visualizando. Não, isso é uma intuição. Será que é cola? Né? Para quem é médium, né? Às vezes recebe umas respostas aí. Será que tem isso, gente? Quem que é médium recebe umas respostas na hora de fazer prova? Pois é, o problema é o pessoal pedir resposta para Jesus, fala assim, meu filho, eu não estudei direito, não me irrita, não, só, pelo amor de Deus. Coitado, Dá Jesus, sossego. resposta, né? É verdade. Então tá, gente, bom fim de semana. Tem folga semana que vem para vocês? Eu não tô sabendo. Tem folga? Semana da criança? Eu acho que tem segunda e terça, né, gente? Terça é feriado. Terça é feriado. Eu acho que é segunda e terça, né, pessoal? É porque lá no cursinho eu não deixei ter feriado da segunda. Né? Porque, na verdade, dia do professor é dia 15, né? Mas aí nunca tem nada. Normalmente emenda. Os colégios de Belo Horizonte estão emendando, segunda e terça. Matheus tinha falado que seria a semana toda, mas não sei, também não sei. Procurem saber aí. Não, esse ano não tem a semana toda, não. Esse ano eu acho que dia só, né? Então tá, gente. Então vejo vocês quinta-feira de toda forma. Beijo. Tchau, um abraço.